O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sexta sessão. O salário. Capítulo 18. O salário por tempo. Páginas 613 a 620. O próprio salário assume, por sua vez, formas muito variadas, circunstâncias que não se pode reconhecer por meio de compêndios econômicos que, com seu tosco interesse pelo material, negligenciam toda a diferença de forma. Mas uma exposição de todas essas formas pertence à teoria especial do trabalho assalariado e não, portanto, a esta obra. Em contrapartida, aqui cabe desenvolver brevemente as duas formas básicas predominantes. Como podemos acordar ou recordar, a venda da força de trabalho ocorre sempre por determinados períodos de tempo, a forma transformada em que se representa diretamente o valor diário, semanal e etc. Da força de trabalho é, portanto, a do salário por tempo, isto é, do salário diário, entre outras coisas. De início, devemos observar que as leis que regem a variação da grandeza do preço da força de trabalho e do mais-valor, leis que foram expostas no capítulo 15, transformam-se mediante uma simples mudança de forma em leis do salário. Do mesmo modo, a distinção entre o valor de troca da força de trabalho e a massa dos meios de subsistência em que se converte esse valor reaparece agora como distinção entre o salário nominal e o salário real. Seria inútil repetir com respeito à forma da manifestação o que já expusemos acerca da forma essencial. Limitar-nos-emos, por isso, a indicar alguns poucos pontos que caracterizam o salário por tempo. A soma de dinheiro que o trabalhador recebe por seu trabalho diário, semanal e etc. Nota 30. O próprio valor monetário é aqui sempre pressuposto como constante e constitui a quantia de seu salário nominal ou do seu salário estimado segundo o valor. Porém, é claro que conforme a extensão da jornada de trabalho, quer dizer, conforme a quantidade de trabalho diariamente fornecida pelo trabalhador, o mesmo salário diário, semanal, etc., pode representar um preço muito diferente do trabalho, isto é, quantias de dinheiro muito diferentes para a mesma quantidade de trabalho. Nota 31. O preço do trabalho é a soma paga por dada quantidade de trabalho. Edward West, Londres, 1826, página 67. West é o autor de um escrito publicado anonimamente, que fez época na história da economia política. Londres, 1815. Assim, ao considerarmos o salário por tempo, temos de distinguir, por sua vez, entre a quantia total do salário diário, semanal ou mensal e o preço do trabalho. Mas, como encontrar esse preço, isto é, o valor monetário de uma dada quantidade de trabalho? O preço médio do trabalho é obtido ao dividirmos o valor diário médio da força de trabalho pelo número de horas da jornada média de trabalho. Se, por exemplo, o valor diário da força de trabalho for de 3 shillings, o produto de valor de 6 horas de trabalho e a jornada de trabalho for de 12 horas, o preço de 1 hora de trabalho será de 3 shillings dividido por 12 igual a 3 pence. O preço da hora de trabalho assim obtido serve de unidade de medida para o preço do trabalho. Depreende-se daí que o salário diário semanal, entre outras coisas, pode permanecer o mesmo, ainda que o preço do trabalho caia continuamente. Se, por exemplo, a jornada de trabalho usual for de 10 horas e o valor diário da força de trabalho for de 3 shillings, o preço da hora de trabalho será de 3 pences e 3 quintos. Ele cairá para 3 pence quando a jornada de trabalho aumentar para 12 horas e para 2 pence e 2 quintos quando for de 15 horas. Mesmo assim, o salário diário ou semanal permaneceriam inalterados. Por outro lado, o salário diário ou semanal pode aumentar, ainda que o preço do trabalho permaneça constante ou até mesmo caia. Se, por exemplo, a jornada de trabalho fosse de 10 horas e 3 shillings fosse o valor diário da força de trabalho, o preço de 1 hora de trabalho seria de 3 pences e 3 quintos em virtude da crescente ocupação, e supondo-se que o preço do trabalho permaneça igual, o operário trabalhar 12 horas, seu salário diário aumentará para 3 shillings e 7 pences e 1 quinto, sem que haja variação do preço do trabalho.
O mesmo resultado poderia ser obtido aumentando-se a grandeza intensiva do trabalho, em vez de sua grandeza extensiva. Nota 32. O salário depende do preço do trabalho e da quantidade de trabalho realizado. Uma elevação dos salários não implica necessariamente uma elevação do preço do trabalho. Com uma ocupação mais prolongada e esforços maiores, os salários podem aumentar consideravelmente, enquanto o preço do trabalho pode permanecer o mesmo. Citação páginas 67, 68 e 112. De resto, West despacha com fraseologias banais a questão principal, como price of labor, ou preço do trabalho. É determinado, por exemplo. A elevação do valor nominal do salário diário ou semanal pode, pois, ser acompanhada de um preço constante ou decrescente do trabalho. O mesmo vale para a receita da família trabalhadora, tão logo a quantidade de trabalho fornecida pelo chefe da família seja acrescida do trabalho dos membros da família. Existem, portanto, métodos para reduzir o preço do trabalho sem a necessidade de rebaixar o valor nominal do salário diário semanal. Nota 33. Isso foi percebido pelo representante mais fanático da burguesia industrial do século XVIII, o autor frequentemente citado por nós, The Essay on Trade and Commerce, embora apresente a questão de maneira confusa. Citação. No original. É a quantidade de trabalho e não seu preço por preço, se ele entende o salário nominal diário ou semanal, que se determina pelo preço das provisões e outros artigos de primeira necessidade. Reduzir fortemente o preço dos artigos de primeira necessidade e tereis certamente reduzido a quantidade de trabalho na mesma proporção. Os patrões manufatureiros também sabem que há diferentes métodos para aumentar e reduzir o preço do trabalho, além daquele de alterar sua quantia no original, valor nominal. Ibidem, página 48 e 61. Londres, 1830. Página 15, em que Senior utiliza o escrito de West sem citá-lo. Ele afirma, entre outras coisas, que o trabalhador está interessado principalmente na quantia do salário. Portanto, o trabalhador está interessado principalmente no que recebe, na quantia nominal do salário, e não naquilo que ele dá na quantidade de trabalho. Como segundo o pressuposto que adotamos, ele tem de trabalhar em uma média diária de 6 horas para produzir apenas o salário correspondente Conclui-se, como lei geral, estando dada a quantidade de trabalho diário, semanal, etc., o salário diário ou semanal dependerá do preço do trabalho, que por sua vez varia com o valor da força de trabalho ou com os desvios de seu preço em relação ao seu valor. Ao contrário, estando dado o preço do trabalho, o salário diário ou semanal dependerá da quantidade de trabalho diário ou semanal. A unidade de medida do salário por tempo, o preço da hora de trabalho, é o quociente do valor diário da força de trabalho dividido pelo número de horas da jornada de trabalho habitual. Suponha que esta última seja de 12 horas e que o valor diário da força de trabalho seja de 3 shillings, isto é, o produto de valor de 6 horas de trabalho. Nessa circunstância, o preço da hora de trabalho será de 3 pence e seu produto de valor somará 6 pence. Ora, se o trabalhador estiver ocupado menos de 12 horas por dia ou menos de 6 dias por semana, por exemplo, somente 6 ou 8 horas ele receberá mantendo-se esse preço de trabalho. Um salário diário de apenas 2 ou 1,5 shilling. Nota 34. O efeito desse subemprego anormal é totalmente diferente do que resulta de uma redução geral, imposta por lei, da jornada de trabalho. O primeiro não tem qualquer relação com a duração absoluta da jornada de trabalho, e tanto pode ocorrer quando esta é de 15 horas como quando é de 6 horas. O preço normal do trabalho, no primeiro caso, é calculado sobre a base de que o trabalhador trabalhe uma média de 15 horas. No segundo, que ele trabalhe 6 horas por dia em média. O efeito seria assim o mesmo, se no primeiro caso ele só estivesse ocupado por 7 horas e meia, e no segundo apenas por 3 horas.
Como segundo o pressuposto que adotamos, ele tem de trabalhar uma média diária de 6 horas para reproduzir apenas um salário correspondente ao valor de sua força de trabalho, e como segundo esse mesmo pressuposto, de cada hora ele trabalha somente meia hora para si mesmo e outra meia hora para o capitalista, é claro que não poderá obter o produto de valor de 6 horas se estiver ocupado por menos de 12 horas. Anteriormente, vimos as consequências destruidoras do sobretrabalho. Aqui descobrimos as fontes dos sofrimentos que para o trabalhador decorrem de seu subemprego. Se o salário por hora é fixado de maneira que o capitalista não se vê obrigado a pagar o salário diário ou semanal, mas somente as horas de trabalho durante as quais ele decida ocupar o trabalhador, ele poderá ocupá-lo por um tempo inferior ao que serviu originalmente de base para o cálculo do salário por hora, ou para a unidade de medida do preço do trabalho, sendo essa unidade de medida determinada pela proporção valor diário da força de trabalho dividida por jornada de trabalho de um dado número de horas. Ela perde naturalmente todo o sentido assim que a jornada de trabalho deixa de contar um número determinado de horas. A conexão entre o trabalho pago e o não pago é suprimida. O capitalista pode agora extrair do trabalhador uma determinada quantidade de mais trabalho sem conceder-lhe o tempo de trabalho necessário para sua autoconservação. Pode eliminar toda a regularidade da ocupação e, de acordo com sua comodidade, arbítrio e interesse momentâneo, fazer com que o sobretrabalho mais monstruoso se altere com a desocupação relativa ou total. Pode, sob o pretexto de pagar o preço normal do trabalho, prolongar normalmente a jornada de trabalho sem que haja qualquer compensação correspondente para o trabalhador. Isso explica a rebelião de 1860, absolutamente irracional, dos trabalhadores londrinos empregados no setor da construção, contra a tentativa do capitalista de impor-lhe esse salário por hora. A limitação legal da jornada de trabalho põe fim a esse abuso, embora naturalmente ao subemprego resultante da concorrência da maquinaria, da variação na qualidade dos trabalhadores empregados e das crises parciais e gerais. Com o salário diário semanal crescente, é possível que o preço do trabalho se mantenha nominalmente constante e, apesar disso, caia abaixo de seu nível normal. Isso ocorre sempre que, permanecendo constante o preço do trabalho ou a hora de trabalho, a jornada de trabalho é prolongada além de sua duração habitual. Se na fração valor diário da força de trabalho dividida por jornada de trabalho aumentar o denominador, o numerador aumentará ainda mais rapidamente. O valor da força de trabalho aumenta de acordo com seu desgaste, isto é, com a duração de seu funcionamento e de modo proporcionalmente mais acelerado do que o incremento da duração de seu funcionamento. Por isso, em muitos ramos industriais em que predomina o salário por tempo e inexistem limites legais para o tempo do trabalho, surgiu naturalmente o costume de só considerar normal a jornada de trabalho que se prolonga até certo ponto, por exemplo, até o término da 10ª hora de trabalho, ou jornada de trabalho normal. Trabalho de um dia. Horário regular de trabalho. Além desse limite, o tempo de trabalho constitui tempo extraordinário, e se tomamos a hora como unidade de medida, é mais bem pago, embora frequentemente numa proporção ridiculamente pequena. Nota 35. A taxa de pagamento do tempo extraordinário na manufatura de rendas é tão pequena, meio penny, etc., por hora, que contrasta penosamente com o enorme dano que inflige à saúde e à força vital dos trabalhadores. Além disso, o pequeno excedente assim obtido tem frequentemente de ser gasto em meios complementares de alimentação. Children Employment Commissions, segundo Reports, número 117, páginas 16. A jornada normal de trabalho existe aqui como fração da jornada efetiva de trabalho, e esta última frequentemente ocupa mais tempo durante o ano inteiro do que a primeira. Nota 36. Por exemplo, na estamparia de papéis de parede antes da recente promulgação da Lei Fabril, citação, trabalhamos sem pausas para as refeições, de modo que o trabalho diário de 10 horas e meia termina às 4 horas e meia da tarde. E o que resta é tempo extraordinário, que raramente acaba antes das 6 horas da tarde, de modo que, na verdade, trabalhamos o ano inteiro sob o regime de tempo extraordinário. Mr. Smith's Evidence in Children Employment Commission, primeiro reporte, página 125.
O aumento do preço de trabalho, decorrente do prolongamento da jornada de trabalho, além de certo limite normal, assume em diversos ramos industriais britânicos a forma de que o baixo preço do trabalho durante o assim chamado horário normal obriga o trabalhador, se quer obter um salário suficiente, a trabalhar um tempo extraordinário mais bem remunerado. Nota 37. Por exemplo, nas branquearias escocesas, em algumas partes da Escócia, essa indústria, antes que se introduzisse a Lei Fabril de 1862, era explorada segundo o sistema de tempo extraordinário, isto é, considerando-se 10 horas uma jornada normal de trabalho. Por essa jornada, o homem recebia 1 shilling e 2 pence, mas a isso se acrescentava um tempo extraordinário de 3 ou 4 horas por dia, pagas a 3 pence por hora. Consequência desse sistema, um homem que trabalhasse apenas o tempo normal não podia ganhar mais do que 8 shillings por semana. Sem trabalhar um tempo extraordinário, o salário não lhe era suficiente. Reports of Inspectors, 30 de abril de 1863, página 10. O pagamento adicional pelas horas extras é uma tentação a qual os trabalhadores não podem resistir. Reports of Inspectors, 30 de abril de 1848, página 5. As oficinas de encadernação de livros na City Londrina empregam muitas moças a partir de 14 e 15 anos sob contratos de aprendizagem que prescrevem um determinado horário de trabalho. Não obstante, na última semana de cada mês, elas trabalham até às 10, 11, 12 da noite ou até 1 hora da madrugada com os trabalhadores mais velhos, em companhia nem um pouco selecionada. Os patrões tentam-nas com um salário adicional e dinheiro para uma boa ceia, que elas consomem nas tabernas vizinhas. A grande depravação assim produzida entre essas jovens imortais, Children Employment Commission, quinto repórter, número 191, página 44, encontra sua compensação no fato de que também encadernam, entre outros livros, muitas bíblias e obras edificantes. A limitação legal da jornada de trabalho põe um fim a esse divertimento. Nota 38. The Reports of Inspectors Factors, 30 de abril de 1863. Numa citação, a visão crítica plenamente correta da situação dos trabalhadores londrinos empregados na construção declaram, durante a grande greve e bloqueio de 1860, que só aceitariam o salário por hora sob 2 condições. Primeiro, que além do preço da hora de trabalho fosse fixada uma jornada normal de trabalho de 9 ou eventualmente de 10 horas, e que o preço por hora da jornada de 10 horas fosse maior que a da jornada de 9 horas. Que cada hora que excedesse o limite da jornada normal fosse paga com tempo extraordinário a um preço proporcionalmente maior. É um fato geralmente conhecido que quanto mais longa a jornada de trabalho em um ramo da indústria, mais baixo é o salário. Nota 39. Também é um fato muito notável que, onde o tempo de trabalho costuma ser longo, os salários sejam baixos. Reports of Inspectors, 1863, página 9. O trabalho, que obtém um salário de fome, é, na maioria das vezes, excessivamente longo. Public Health, 6th Report, 1863, página 15. O inspetor de fábrica, Redgrave, ilustra esse fato mediante um resumo comparativo do período de 2 décadas de 1839 e 1859, que mostra que o salário aumentou nas fábricas submetidas à lei de 10 horas, ao mesmo tempo que diminuiu nas fábricas nas quais se trabalha de 14 a 15 horas por dia. Nota 40. Reports of Inspectors, 30 de abril de 1860, páginas 31 e 32. Da lei segundo a qual, estando dado o preço do trabalho, o salário diário ou semanal depende da quantidade de trabalho fornecida, concluímos que quanto menor seja o preço do trabalho, tanto maior terá de ser a quantidade de trabalho ou tanto mais longa a jornada de trabalho para que o trabalhador assegure ao menos um mísero salário médio. A exiguidade do preço do trabalho atua aqui como estímulo para o prolongamento do tempo de trabalho. Nota 41. Na Inglaterra, os trabalhadores que fazem pregos manualmente, por exemplo, devido ao baixo preço do trabalho, têm de trabalhar 15 horas diárias para obter um salário semanal dos mais miseráveis. São muitas e muitas horas por dia, e durante todo o tempo ele tem de trabalhar duramente para ganhar 11 pence e 1 shilling. E dessa quantia é preciso descontar de 2,5 a 3 pence para o desgaste das ferramentas, combustíveis e desperdício de ferro. Children Employment, terceiro repórter, número 671, página 136.
Com o mesmo tempo de trabalho, as mulheres ganham um salário semanal de apenas 5 shillings. Evelyn, número 674, página 137. Da lei, segundo a qual por outro lado, porém, o prolongamento do tempo de trabalho produz, por sua vez, uma queda no preço do trabalho e, por conseguinte, no salário diário ou semanal. A determinação do preço do trabalho segundo a fórmula valor diário da força de trabalho dividida por jornada de trabalho dado o número de horas, demonstra que o mero prolongamento da jornada de trabalho, quando não há uma compensação, reduz o preço do trabalho. Mas as circunstâncias que permitem ao capital prolongar a jornada de trabalho de modo duradouro são as mesmas que inicialmente permitiam-lhe e por fim obrigam-no a reduzir também o preço nominal do trabalho até que diminua o preço total do número aumentado de horas e, portanto, também do salário diário semanal. Basta aqui referir duas circunstâncias. Se um homem executa o trabalho de um homem e meio de 2 homens, a oferta de trabalho aumenta ainda que permaneça constante a oferta de força de trabalho que se acham no mercado. A concorrência que assim se produz entre os trabalhadores permite ao capitalista comprimir o preço do trabalho, enquanto, por outro lado, o preço decrescente do trabalho lhe permite aumentar ainda mais o tempo de trabalho não pago, isto é, de quantidades que ultrapassam o nível social médio, converte-se em meio de concorrência entre os próprios capitalistas. Uma parte do preço da mercadoria é composta do preço do trabalho. No cálculo do preço da mercadoria não é preciso incluir a parte não paga do preço do trabalho. Ela pode ser presenteada ao comprador da mercadoria. Esse é o primeiro passo que impele a concorrência. O segundo passo que ela obriga a tomar consiste em excluir o preço da venda da mercadoria, pelo menos uma parte do mais valor normal produzido pelo prolongamento da jornada de trabalho. Desse modo, constitui-se primeiro esporadicamente, em seguida paulatinamente de maneira fixa, um preço de venda normalmente baixo para a mercadoria, preço que se torna daí em diante a base constante de um salário miserável e de uma desmedida jornada de trabalho, do mesmo modo como originalmente ela era o produto dessas circunstâncias. Limitamo-nos apenas a mencionar esse movimento, já que a análise da concorrência não tem lugar aqui, mas deixemos para um outro momento que fale o próprio capitalista. Citação. Em Bergman, a concorrência entre os patrões é tão grande que muitos de nós somos obrigados, como empregados, a fazer o que nos envergonharíamos de fazer em outra situação, e não obstante não se obtém mais dinheiro. Mas é apenas o público que leva vantagem com isso. Nota 43. E nota 42. Se, por exemplo, um operário fabril se negasse a trabalhar o longo horário tradicional, ele seria muito rapidamente substituído por alguém que trabalhasse por qualquer período, e assim ficaria desempregado. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1848, evidências, número 58, página 39. Se um homem realizar o trabalho de 2, a taxa de lucro geralmente aumentará, em consequência do fato de a oferta adicional de trabalho ter diminuído seu preço. Senior Social Science Congress, citação página 15. Nota 43. Child Employment Commissions, terceiro reporte, evidência, número 22, página 66. Lembremos-nos dos 2 tipos de padeiro londrinos. Um vende o pão pelo preço integral, o outro vende abaixo do seu preço normal. Os full-priced denunciam seus concorrentes perante a comissão parlamentar de inquérito nos seguintes termos. Citação. Eles só existem porque, primeiro, enganam o público, falsificando a mercadoria, e, segundo, arrancam de seus trabalhadores 18 horas de trabalho pelo salário de 12. O trabalho não pago dos trabalhadores é o meio de que se serve na luta da concorrência. A concorrência entre os mestres padeiros é a causa das dificuldades em suprimir o trabalho noturno. Um vendedor que vende seu pão abaixo do preço de custo variável, de acordo com o preço da farinha, escapa do prejuízo extraindo mais trabalho de seus trabalhadores. Se extraio apenas 12 horas de trabalho de meus empregados, mas meu vizinho, em contrapartida, extrai 18 ou 20 horas, ele tem necessariamente de me derrotar no preço da venda. Pudesse os trabalhadores insistir no pagamento do tempo extraordinário e rapidamente essa manobra teria um fim.
Grande parte dos empregados dos vendedores abaixo do preço de custo são estrangeiros, rapazes e outras pessoas forçadas a aceitar qualquer salário que possam obter. Nota 44. Reports, etc. Relative to the Grievance Complaint. Londres, 1862, página 52, evidência número 27, 359 e 479. Contudo, também, os full price, como mencionamos anteriormente, e seu próprio porta-voz, Bennett, o reconhece. Fazem seus trabalhadores começar o trabalho às 11 horas da noite, ou mesmo antes, e prolongam-no com frequência até às 7 horas da noite seguinte. Evident, página 22. Essa jeremiada é interessante também porque mostra como o cérebro dos capitalistas se reflete apenas a aparência das relações de produção. O capitalista não sabe que também o preço normal do trabalho encerra determinada quantidade de trabalho não pago, e que precisamente esse trabalho não pago é a fonte normal do seu lucro. A categoria de tempo do mais trabalho não existe de modo algum para ele, pois esse tempo está incluído na jornada normal de trabalho que ele acredita pagar quando paga um salário diário. Mas o que existe bem para ele é sim o tempo extraordinário, o prolongamento da jornada de trabalho, além do limite correspondente ao preço usual do trabalho. Diante de seu concorrente, que vende abaixo do preço ou custo, ele defende até mesmo um pagamento extra por esse tempo excedente. Ele não sabe, uma vez mais, que nesse pagamento extra também está incluído o trabalho não pago, assim como o preço da hora usual de trabalho. Por exemplo, o preço de 1 hora de jornada de trabalho de 12 horas é 3 pence. O produto de valor de metade da hora de trabalho, enquanto o preço da hora extraordinária de trabalho é 4 pence. O produto de valor de 2/3 da hora de trabalho. No primeiro caso, o capitalista se apropria gratuitamente da metade de 1 hora de trabalho, no segundo, de sua terça parte.